Bem-vindos às 7 leis herméticas. Eu sou apaixonada por esse assunto. As leis herméticas, elas dão a base da radiestesia, da radiônica e de muitas outras linhas de trabalho energético, hermético, alquimista, mágico. E qual é a brincadeira dessa semana? Aqui nós vamos falar sobre as previsões, as frequências radiônicas para a semana. Então, nós vamos pegar cada dia da semana e trabalhar uma lei hermética. Isso é um desafio que eu já começo esse vídeo te propondo para essa semana, você olhar e ter em mente lá no seu diário da inteligência, ter em mente o que cada lei significa e como que você pode crescer, evoluir, deixar que essa lei seja ativa, você esteja muito integrado com essas leis. Então a gente começa criando um ambiente mental, que é a primeira lei que hoje nós vamos trabalhar. E o que é esse ambiente? É esse campo energético que eu falo tanto aqui na radiestesia, na mesa radiônica. Como está o seu campo energético? Como que você já olha para essa semana pintando cores interessantes, inteligentes, para você fluir nessa semana? Não ser uma semana travada, uma semana pesada. Você já começa a olhar para a sua semana, não só das suas tarefas, daquilo que você tem que produzir, aquilo que o mundo quer de você, mas o que você quer para o mundo. Olha que inversão de valor importante, tá bom? Então nós vamos criar um ambiente favorável para a gente ter uma semana incrível, excelente. Então no final desse vídeo, fica comigo até o fim, porque você vai ter condições de trabalhar uma semana de equilíbrio, uma semana de centramento. E se você gosta desse assunto, se você gosta de energia, se você gosta de radiestesia, radiônica, se você quer ter uma vida mais equilibrada, se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, porque você está apoiando, patrocinando essa energia positiva, esses vídeos que trazem excelência, que trazem posicionamento elevado para a tua vida e para a vida de outras pessoas. Vamos começar pensando que nós estamos na construção do que os alquimistas chamam de casamento alquímico, equilíbrio das forças, dos princípios, das leis. Se você tem dúvidas, deixa suas dúvidas aí para mim também, elas são super bem-vindas. Se tem ideias de vídeos, se você tem alguma situação que rolou com você aí, põe para mim, vai me ajudar muito a criar um conteúdo especial para você. E aí, falando em que a semana, que esses 7 dias tem a ver com as leis herméticas? Eu, quando comecei a ler esse livrinho aqui, o Kybalion, eu fiquei muito curiosa, assim, muito apaixonada por essas leis. Por quê? Porque essas leis, elas regem a nossa vida, elas regem tudo que está rolando, e isso é muito antigo, né? Hermes Trismegistus, esse livro não tem uma assinatura, diz os 3 iniciados, ele foi feito pelos 3 iniciados, mas supõe-se que seja lá da antiguidade, da alquimia antiga, que diz que esse Hermes Trismegistus, esses grandes sábios, e esse que consegue de uma certa forma, até didática, colocar tudo que tem no universo em 7 leis. Então, vamos praticar, porque nada adianta muito conhecimento, muito estudo, muito saber, se isso não está aqui no arroz com feijão, no dia a dia, a gente podendo aplicar em cada momento da nossa vida. Então nós vamos olhar hoje uma questão prática, como que a gente traz essas leis junto com a frequência do dia, que eu sempre trago aqui também no canal,
sincronário da paz, e a gente faz essa unidade, né, essa integração desses saberes. Então, a gente vai passar 7 leis, onde o mental, a primeira lei do mentalismo, a segunda lei da correspondência, a terceira lei da vibração, a quarta lei é da polaridade, a quinta lei é do ritmo, do pêndulo, a gente vai falar bem do pêndulo nessa lei. Sexta lei, causa e efeito, e a sétima, lei do gênero. E ainda tem muita confusão, né? Quando a gente fala lei do gênero, a gente acha que tem a ver com sexualidade, com homem e mulher, mas é para além, é para a gente aprofundar esses conhecimentos e aprofundar trabalhando com eles no dia a dia, no passo a passo, tá? Então, como eu falei, Hermes Trismegisto, essas leis herméticas, né? Porque elas são fechadas, elas são construídas de uma forma blindadas praticamente. Elas trabalham muito dentro da radiestesia e da radiônica. A gente vai olhar uma por uma como isso acontece na nossa vida. Então, hoje, a primeira lei, a gente vai começar com a lei do todo. O todo é mente. O todo é essa grande consciência. Quando a gente trabalha aqui na mesa, a gente não trabalha com a mente pequena, com a mente da Cláudia. A mente da Cláudia mente. A gente trabalha com a mente maior. Porque não faz sentido, senão eu vou dizer quais são os números da Mega Sena. Eu vou pegar aqui, colocar na mesa e vou usar isso em benefício pequeno próprio. A lei que nós trabalhamos na mesa radiônica é a lei muito maior, é a lei desse todo que nos influencia, dessa fonte que aqui a gente relaciona com a estrela completa, com a 44ª dimensão da fonte. Então, sempre que vocês forem trabalhar na mesa radiônica, ou os não radiestesistas ainda, saibam que não é algo pequeno, é sempre você conectado com esse todo. Por um lado, porque você é muito maior e muito mais forte quando você se conecta com o todo, e por outro lado, que você também transforma esse todo, você reverbera no todo aquilo que você faz, por menor que seja. Então, essa lei, a primeira lei, ela fala muito dessa magma ciência, a da magia, que é o que, por vezes, ou por até um certo tipo de preconceito, a gente se fecha para magia no sentido de ciência, de magnitude. E esse dia humano faz a gente lembrar, esse primeiro dia, que nós, sim, como humanos, somos conectados com essa consciência total, com essa consciência maior. E, nesse sentido, a gente pode criar os nossos pensamentos. Nós não precisamos comprar esses pensamentos, que são pensamentos de outras mentes também muito pequenas. A gente pode escolher se conectar com uma mente que é grandiosa, generosa, amorosa. O Humano Cristal, ele trabalha muito também com essa inteligência, que aqui no canal eu já falei algumas vezes, tem até vídeos falando sobre a inteligência do chá. O que é essa inteligência? Não é uma inteligência racional somente, não é uma inteligência intelectual. A gente está falando de uma inteligência que é coerente, que é compartilhada, que é uma inteligência comunicativa, mas que também é uma inteligência humana, humilde, que é uma inteligência que respeita toda a humanidade. Não é uma inteligência que se usa desse intelecto para sentir superior a outro humano, não. Ou a outro ser, a um outro animal ou a uma natureza. Isso não é humildade, isso não é humanidade. Então é uma inteligência que se conecta com a verdadeira humanidade.
e acendida. Por quê? Porque essa jornada que nós vamos fazer essa semana, ela é muito dessa ascensão. É a gente entender essas leis para a gente se fundir com esse todo, se fundir com essa inteligência maior. A gente parar de ficar sofrendo o drama dos personagens que eu falo, o drama da sua pequena cabecinha lá. Ai, não tenho dinheiro, ai, tô sofrendo com isso. Então, amplia, acende. Essa que é a brincadeira dessa semana. Muda a sua mentalidade do não posso ao sim, é possível, sim, é diferente. Né? O difícil para o diferente. Então essas mudanças de mentalidade faz toda diferença na transmutação na tua vida. Tudo que você sente, essa prisão, essa mente aprisionada, você busca nesse dia de hoje libertar essa mente do pequeno ser para se conectar com a mente do grande ser. Então, tudo que a gente vai trabalhar aqui na mesa a gente tem esse símbolo que é os Vesi Capices. E a gente vai transmutar essa mente aí, que tudo que a gente aprendeu na nossa família, desde pequenininho, que não, você é muito desorganizada, você é muito burra. Quem já não ouviu isso? Você não sabe ganhar dinheiro e por aí vai. E aí na escola a gente chega e tem outras crenças, né? Você tem que ficar quieto, você tem que prestar atenção naquilo que você acha um saco, aquela aula chata. Tem que prestar atenção, tem que ficar doutrinado. Você vira domesticado. Então a gente vai limpar tudo isso para poder se libertar realmente dessas crenças que foram colocadas lá no trabalho, nas pessoas que você convive, né? Tudo isso foi te aprisionando. Então hoje é esse dia para você fazer esse faxinão e limpar tudo isso para a gente começar uma semana incrível. Aí o segundo dia é o caminhante do céu cósmico. Olha só que bonito, né? A gente vai começar essa semana caminhando, mas caminhando com que conexão, né? Com que correspondência? A gente vai se corresponder com o que está embaixo, com o que está pequeno, com o que está aprisionado, né? Se você já fez a lição de casa lá do domingo, de fazer essa limpeza profunda, de se desconectar dessa mente pequena, agora você chega num dia onde você vai trabalhar a segunda lei da correspondência, de forma muito mais íntegra. E o que fala essa lei da correspondência? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Essa lei explica muita coisa sobre o mundo. Tá? Então, o que está acontecendo do lado de fora, o que está acontecendo na sua vida é reflexo de o que está acontecendo aqui dentro. Então, é muito difícil quando muitas vezes eu olho assim visualmente a pessoa, ou a pessoa parece muito equilibrada e muito tranquila, e eu atendo muitos terapeutas também, e eu vejo que eles são muito zen, eles trazem essa aparência muito zen. E aí você vai olhando, você vai falando, nossa, mas tem coisa aí, né? No campo energético não mente. O campo energético fala sobre o conflito interno. E isso não é um julgamento. Todos nós temos muitos conflitos. É normal, é natural, faz parte dessa brincadeira. A beleza da vida é a gente limpar esses campos energéticos, é a gente construir esse ambiente, né? Montar esse terreno fértil para a gente florescer. Aproveitar que estamos aí em setembro, que as flores estão muito presentes na nossa vida, para de verdade praticar essas flores, não só a beleza das flores num vaso de flores ou num símbolo, mas também essa beleza interna, esse belo dentro de você.
E você vai perceber que dentro dessas leis, elas estão todas uma dentro das outras. Elas não são separadas. Você vai ver que eu vou ir e voltar várias vezes e parece que a gente está falando da mesma lei, e é, de alguma maneira, mas elas se relacionam. Um exemplo do que a gente, quando a gente fala em correspondência, quando a gente olha para as nossas veias, o que corre aqui dentro, o sangue, como que ele se ramifica pelo nosso corpo, é exatamente como os rios se ramificam. Quando a gente fala de que a gente, dentro da gente mesmo, se a gente pega na acupuntura, que eu adoro fazer acupuntura, aurículo, aqui tem um homenzinho, né, deitadinho na orelha, não sei se vocês já viram isso, na mão, nós estamos dentro de uma palma de uma mão, ou no pé, na planta do pé, você consegue trabalhar todo o corpo humano, todo o meridiano, a coluna, ali no cantinho do pé. Então, olha que interessante. Você tem o micro e o macro o tempo inteiro correspondendo-se. Então, se eu faço algo para mim, a gente vai ver que isso vai reverberar no todo. Isso é bem natural, né? O micro, o átomo, ele é muito semelhante, muito parecido quando a gente vai para o macro e vai para o sistema solar, por exemplo, né? Vê esse astro-rei e todo esse sistema solar. Então, olha que simbólico, né? Tá tudo muito, muito relacionado. E esse caminhante do céu é aquele que gosta de caminhar e explorar esse céu, esse cosmo e essa terra e entender essa relação de um com o outro. E aí a gente chega aqui no terceiro dia, no dia do mago, do grande alquimista, desse que está sempre encantando com a sua magia. Ele encanta, ele atrai, mas também ele unifica. E aqui começa uma onda encantada. Então, se você quer saber um pouquinho mais, eu vou gravar um vídeo para você sobre onda encantada. Mas a onda encantada, ela traz com ela um propósito. Então, hoje é um dia de você realmente pôr esse propósito. Então, começou lá no domingo entendendo que o mundo das ideias, né, o mundo maior é o mundo das ideias. Você captou grandes ideias aí do cosmos e hoje você vai trazer um propósito. Onde eu quero chegar? Né? Senão fica muito o que a gente chama de aéreo, fica muito vago. Né? A gente cria, pensa, eu vou montar um negócio, eu vou criar um projeto, eu vou salvar a Amazônia. Mas o que de verdade? Qual é o seu propósito? Qual é a sua energia de forma mais clara, objetiva nesse teu sonho? Né? E é isso que a gente vai fazer essa semana. A gente vai construir todo esse campo mental e estruturar para que de verdade a gente possa colher o que a gente vai plantar. Então, qual é essa lei da vibração? Nada no universo, nem esse livro, nem essa mesa, nem eu, nem você estamos parados. Tá tudo movimentando. Então, como é que a gente entende se tudo está nesse movimento, se tudo se move, tudo vibra? As nossas palavras também estão se movimentando. A partir do momento que eu olho para você e emano amor, emano coisas boas, mesmo que tenha uma câmera, mesmo que tenha uma distância enorme, isso chega em você. E o contrário também, né? Aquela música que você põe que é baixo astral, aquela que é aquele como chama? Sofrência, né? Então olha lá, e você fica lá naquele drama, sofrendo com a pessoa e olha como isso tá entrando nas tuas células, vibrando dentro de você. Aqui esse espaço ele é todo cheio de planta, então você já deve ter visto, a gente tem brincado com cenários, hoje a gente está em outro cenário também das plantas. E cada
espaço tem uma vibração. E a vibração das plantas, da natureza, ela é fantástica. Por que a gente fala tanto de voltar para a natureza, de estar na natureza? Porque elas vibram em pureza. Então, se você olhar em cima do mar, é puro prana. Se você olha numa cachoeira, aquela água descendo, aquela força, aquele fluxo, é pura energia, é pura vibração positiva. Por isso que a gente volta dessas viagens renovado. Entender que tudo é vibração. Compensação quando a gente entra dentro de um hospital onde está vibrando na dor, quando a gente entra num cemitério que tem a tristeza ali vibrando, né? Normalmente é assim que acontece. É claro que tem muitos hospitais que buscam uma outra vibração, tem muitos cemitérios que estão na natureza, estão com uma energia melhor, mas sempre observa o lugar onde você está. Imagina um lugar fechado, enclausurado, com ar acondicionado, né? Um ar condicionado, com condições de existir, com luz artificial, e tudo isso vai te deixando também com uma energia difícil. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que trabalham nesses lugares voltam arrasadas no final do dia. Cuida da sua energia, presta bastante atenção. E qual é a magia que esse mago nos traz? Qual é a alquimia? Como que ele se conecta? O mago se conecta com a natureza, com os elementos da natureza. Por isso que é tão fácil fazer magia com a natureza, porque ela já é a própria magia em movimento. Quarta lei, lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem os dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Então, essa lei ela fala muito da dualidade, ela fala muito do certo e errado, de como nessa terceira dimensão que a gente vive aqui, como que funciona. Então, se você tem muita raiva, você tem no outro lado, você tem muito medo, né? A pessoa que tem muita raiva, ela também tem muito medo. A pessoa que tá muito triste em alguns momentos, ela tá muito feliz. Então, porque esses extremos, essa dualidade, ela existe em todos. E qual que é a brincadeira aqui? É estabilizar, é como um pêndulo, né? Imagina, se você vai muito para lá, você tem que ir muito para cá. Então, muita gente quer ser muito agressivo e depois precisa ser muito o oposto. Então, o que a gente vai buscar com esse trabalho? A gente vai buscar diminuir esse balanço, a gente vai buscar que esse pêndulo ele seja mais unificado, central, estabilizado, equilibrado, tá? Nem muito o céu, nem muito a terra, vocês já ouviram falar disso, né? Por quê? Porque de verdade, tudo que você é muito uma coisa, você percebe que você vai ter que se tornar muito a outra coisa e você vai ficar nessa gangorra, né? Então, busca esse equilíbrio, busca o coração leve. Eu sempre trago essa pena da verdade que a gente trabalha aqui na mesa, porque é ela que unifica o nosso coração, ela que traz essa estabilidade, né? Nem muito isso, nem muito aquilo. Como diria Buda, o net, caminho do meio, caminho do centro. Chegamos na quinta-feira e a gente vai falar da lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, né? Quando você vem e depois ela vai, tudo sobe e tudo desce.
É a lei da compensação, lei que explica os ciclos que são tão importantes para nós mulheres, principalmente para as luas, né? A gente percebe os ciclos das luas, o nosso ciclo, né? Todo dia que a gente acorda rindo, brincando, tem dias que a gente tá mais introspectiva, e isso é natural, isso é natureza, isso não é que tem que estar sempre bem, ou tem que estar sempre para fora. Pode estar bem sim, mas introspectiva, né? Em silêncio. Não precisa estar bem sempre gritando para o mundo. Então essa lei é muito importante da gente olhar e respeitar. E essa lei está comprovada na ciência. Newton fala ação e reação. É uma lei, a terceira lei de Newton. Ela é muito... essas leis elas estão sendo comprovadas pouco a pouco pela ciência e por outras especialidades. Então, não é uma simples filosofia, com todo o respeito à filosofia. É muito maior, envolve religiosidade, envolve toda a grandeza do universo. Essas leis do Kybalion, elas são realmente a base para todo alquimista, para toda pessoa que quer trabalhar ou quer se relacionar, orquestrar as energias. O que a gente indica? Qual é a dica desse dia? Vai além da polaridade, vai além do bem e do mal, vai além desse óbvio que eu sempre falo, né? Vai um passinho além e sobe de novo e deixa essa dualidade lá embaixo, né? Deixa essa como um surfista, né? Um surfista, o que ele faz? Ele vai acima dessas ondas. Ele não fica né? Ele vai acima das ondas. Essa é uma grande inteligência, uma grande sabedoria. Ter essa temperança com você. É um dia para você estar mais ativo, para você estar a serviço desse todo, que é o que a gente começou falando lá no primeiro dia. Chegamos ao sexto dia, lei da causa e efeito. Essa é muito famosa, né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos da causalidade, mas nada escapa à lei. Lei que ressalta: toda ação possui uma reação e que na vida nada é por acaso. E é tão importante, é tão essencial, nada é por acaso. Se você traz isso para você, você traz como você o responsável pela sua vida e também tudo como um grande mestre, todos os desafios e todos os dramas, né? Que muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, porque isso foi acontecer comigo. Olha isso como uma oportunidade, né? Por mais difícil que seja, em alguns momentos é terrível, né? Como é que eu vou ver uma situação horrorosa, fiquei sem trabalho, sem dinheiro, sem minha mãe, sem não sei o quê, sem a escassez, né? Eu vejo só essa escassez. Porque talvez importante eu ir para a caverna, talvez seja importante eu parar tudo e ir refletir que realmente me faz bem. A gente acabou de falar na lei dos ciclos, né? Então, por que a gente tem o inverno e agora a gente está num processo de sair desse inverno? Porque, sim, precisou recolher, precisou ir para dentro. A natureza precisou deixar cair as folhas, secar, né? E como a natureza é sábia, para depois florescer. Então, é muito importante a gente entender que tá tudo certo, absolutamente tudo certo. Só cuida do que você está plantando hoje, né? Nesse dia Terra. A Terra é um arquétipo do sincronário das paz que traz muito a sincronicidade. Percebe tudo que está acontecendo nesse dia de hoje, quais são os símbolos, porque se você planta algo, você vai colher. Então, se você vê ódio e raiva nas pessoas, você vai colher esse ódio e essa raiva.
né? Então aprende a perceber que você é o grande jardineiro da sua vida. Você pode sim escolher o que você quer plantar. O que você vai plantar, você vai colher. Eu lembro que o Mano sempre falava isso. Se você planta abacaxi, não tem como colher manga, né? Então, se você gosta de abacaxi, vai plantar abacaxi. Se você gosta de manga, vai plantar manga. Tá bom? Então, é muito importante, parece muito óbvio, mas às vezes não é. A gente fica plantando energias negativas, falando de energias, a lei da vibração, né? Falando sobre coisas, amaldiçoando pessoas, nomes, tudo isso fica no seu campo vibracional. Tudo isso fica ali pulsando. Depois você colhe de alguma maneira essa vibração. Lei do gênero, e chegamos aí ao sábado, ao grande passo para a nossa cocriação dos sonhos, da realidade. A gente veio aí nesse crescente dessa semana e o gênero fala que o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. E o que isso significa? Tudo tem os seus dois lados. Dentro de mim, dentro de você, tem o masculino e o feminino. E o que é essa energia, né? O que esse princípio diz? Que exatamente isso. O sol é o princípio masculino, é o princípio yang, é o princípio para fora, é o princípio expansivo que vai te iluminar. E a lua é o princípio yin, é um princípio que organiza, é um princípio que projeta, é um princípio que está ali presente, essencial. Não adianta a gente só ir para fora, a gente só trabalhar, a gente só tá expansivo. A gente precisa também do outro lado. É como um espelho, né? Por sinal, hoje é o dia do espelho harmônico. Esse dia, nesse sábado, é o espelho harmônico, onde traz essa configuração mesmo do gênero desse fora com esse dentro, de novo, né? De novo, como a gente viu em outras leis herméticas, é você olhar o masculino como parte de você, importantíssimo, que precisa equilibrar-se com o feminino. Então, se você quer sonhar, não adianta só você organizar e pensar, você vai ter que ir para a ação, você vai ter que ir para a realização. Então, o espelho te traz muito isso, de você se olhar e ver qual que está precisando, em qual momento, qual princípio, qual energia você está precisando. Você está precisando recolher, organizar, planejar, ou você está precisando do princípio masculino, que é ir fazer acontecer e buscar esses dois princípios em você, né? Não olhar para fora no sentido de buscar no outro, porque o que você vai ver no outro é o que você está precisando. O que você condena fora é porque dentro está faltando também. Então, olha essa vida toda como um grande espelho. Tudo que está do lado de fora, a gente trouxe isso nas outras leis, está aí do seu lado, aí do lado de dentro. E aí a gente chega nesses 7 dias, trabalhando toda essa construção mental, mudando a nossa mentalidade para sim realizar os nossos sonhos, para sim construir esse campo energético favorável para uma mente brilhante, que é a sua. Arro! Linda semana para você!